Amém. Glórias a Deus, glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós estaremos estudando a quinta lição, a lição de número 5, que será ministrada nas escolas dominicais no dia 29 de julho, neste domingo próximo. O tema de hoje é Santidade ao Senhor. Essa é a revista da CPAD, Casas Publicadoras da Assembleia de Deus, que tem como tema da capa Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então o tema de hoje é Santidade ao Senhor. O texto áureo, que no caso o professor comentarista da nossa lição, pastor Claudionor de Andrades. Ele é o professor, pastor Claudionor de Andrades. E o texto áureo sugerido aqui na nossa lição é Levítico capítulo 20, versículo 26, que diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. E separei-vos dos povos para serdes meus. E a verdade prática é a santidade, é a marca, é o distintivo do povo de Deus. Santidade, separação exclusiva para Deus. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. E sem ela, o nosso testemunho é ineficaz, ineficiente. Sem a santidade, a separação. E o objetivo geral que nós temos que alcançar através desse estudo, desse ensinamento, é estabelecer a perspectiva doutrinária da santidade da vida. Então, a lição possui 3 tópicos. O primeiro é mostrar que a santidade é a marca, é o distintivo do povo de Deus. E o segundo é refletir a respeito da santidade no ministério levítico. E o terceiro é compreender que o povo de Deus, ele deve ser santo e andar em santidade. Então eu vou solicitar ao nosso amado irmão e obreiro Lucas, para que ele possa cooperar conosco, lendo aqui o livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 10, que é a leitura bíblica em classe. Amém. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um de seus filhos a Moloque e deixar de executá-lo, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra aquele que se procurar médiuns e espíritas para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adultério quanto a adúltera terão que ser executados. Amém. Me chama muita atenção aqui nesse texto
é o versículo 6, que diz que quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Aqui fala do espiritismo, né? Adivinhações, encantadores, magia. E o versos 9 também, quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. E o versículo 10, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Bom, esse primeiro tópico da nossa lição é mostrar que a santidade é um distintivo, a santidade é uma marca do povo de Deus, principalmente hoje em sua igreja. Nós estamos falando do livro de Levítico do Antigo Testamento, da dispensação da lei. Porém, hoje, nesta dispensação da graça, a santidade também é imprescindível para a igreja de Jesus, pois é um distintivo, é uma marca, é um cartão de visita do cristão, é a santidade, que é a separação e a consagração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus chamou Abraão na terra dos caldeus, em Ur, Abraão, que não era nem Abraão na ocasião, era Abrão, ele não passava de um gentil, conforme Gênesis 11:31, era um gentil. Quando intimado por Deus em Abraão, ele obedeceu, ele creu e foi justificado. Conforme o apóstolo Paulo em Romanos 4:3 diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi aí que começa a história de Israel, dos hebreus e israelitas. Gênesis 12, do 1 ao 8. Então, esse primeiro subtópico do tópico primeiro, que é mostrar que a santidade é o distintivo, a marca do povo de Deus, fala-nos sobre o estado de santidade, pois no momento de sua chamada, Abraão e Israel, em uma nova realidade, são levados à posição de herança particular santa do Senhor. Eles são colocados numa posição de santificação, propriedade peculiar do Senhor, conforme Êxodo capítulo 19, verso 5. Porém, essa dignificação, ela não os levaram ao aperfeiçoamento. Tanto os patriarcas e seus descendentes tiveram que passar por um processo longo e doloroso de santificação. Santificação progressiva. Existe a santificação posicional, quando Deus nos resgata e nos coloca na posição de lavados pelo sangue de Cristo. E a santificação progressiva, né? Então, hoje, nesta dispensação da graça que vivemos, ocorre também com a igreja. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos posicionados
em um estado de santificação, que nem Paulo escreve no capítulo 2, dizendo: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antes nós andávamos em trevas, e quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos a andar na luz. Isso é santificação posicional. E a santificação progressiva é conforme nós podemos ter como base Romanos 12, 2, que Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo, mas sede renovados, sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus para a vossa vida. E a terceira santificação é eterna, quando nós já estaremos na glória de Deus. O subtópico 2 fala-nos sobre o processo de santificação. O processo de santificação de Israel, ele iniciado por Abraão, o pai da fé, é a personalidade mais importante do Antigo Testamento, foi interrompido e reiniciado várias vezes essa santificação, esse processo da história dos israelitas. Um exemplo é já visto no período dos juízes, em que o povo errava, Deus levantava um juiz para julgar e orientar a nação, e esse povo se consertava, daí esse juiz morria, o povo voltava a errar novamente. Caíam em uma escravidão, Deus levantava um novo juiz, ou até uma juíza, como a Débora, e o povo se consertava, e daí esse juiz morria novamente, o povo tornava a cometer erros. Foram vários juízes, se não me falha a memória, me parece que foram 12, Otiniel, Eudes, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefte, Sansão, Ablon, Ibiza e Elon. E então nós vemos que esse processo de santificação de Israel, iniciando por Abraão, foi interrompido e reiniciado várias vezes. O exemplo são o período dos juízes. Daí a importância de Deus querer se comunicar com seus filhos através das escrituras sagradas, o Pentateuco, especificamente Levítico, que nós estamos estudando, que é a lei de Moisés, que nem lhe diz em Êxodo 19:7, estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado, né? E Josué 23:6 diz assim: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que nela não vos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda. Então o objetivo da palavra de Deus é nos guiar, é nos orientar, é nos aconselhar. Observando os livros tanto de Êxodo, por exemplo, e Levítico, verificamos que o processo de santificação, ele tem início no primeiro amor. Conforme Deuteronômio 6:5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E dentro desse contexto, desse amor a Deus, a observância da lei do Senhor aos hebreus passa a ser prazerosa e não pesada. Quando nós amamos a Deus, agradar a Deus é prazeroso e não algo pesado. 1 João 5,3, o apóstolo
do amor, ele diz, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Para quem ama a Deus, é prazeroso orar. Para quem ama a Deus, é prazeroso ler a Bíblia, estudar e meditar, e viver em santidade. Vale a pena. Não existe processo de santificação sem o fervoroso amor a Deus, que é o primeiro amor, que a maioria dos cristãos perdem ao longo do tempo. Nós precisamos sempre voltar ao primeiro amor, resgatar o primeiro amor. Quanto mais o amamos, o devocionamos, lhe obedecemos, pela graça, ele nos santifica. Tudo pela graça de Deus, né? Que nem diz em Provérbios, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até formar um dia perfeito. Em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." E depois, ainda mostrando a santidade como marca, o subtópico 3, Êxodo 19, verso 6, o Senhor disse: "E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo." O alvo do livro de Levítico para Israel é uma nação distinta, pura e santa, que é o mesmo alvo para os dias de hoje, para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um povo santo, um povo sacerdotal, e pois esse princípio eterno, ele persiste, ele perdura, né? Que nós sejamos, a igreja seja santificada e separada do mundo. Em determinados momentos da história de Israel, se destacou, haja visto, os elogios à visita da rainha de Sabá ao reino de Salomão, né? Conforme 2 Crônica, capítulo 9, versos 1 ao 8, quando a rainha de Sabá, que eram gentios, elogiaram e viram o brilho de Deus sobre a vida do povo israelita. Porém, a maior parte da sua história de Israel foi marcada pela apostasia, que nem o apóstolo Paulo escreve em Romanos 11, 26, "E assim tanto o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades." Aqui é o versículo citado pelo professor Cláudio Honor de Andrades, que o apóstolo Paulo cita, né? "E assim todo o Israel será salvo." Eu estava observando a Bíblia Shed, e diz que todo Israel, essa expressão, ela deve ser entendida como uma referência à soma global dos crentes israelitas, pois o número de judeus crentes em Cristo de hoje para o futuro aumentará. Muitos judeus ainda vão se converter, por isso que Paulo cita isto. "E assim todo Israel será salvo", né? Então, irmãos, se na dispensação da lei Deus exigia essa santidade, essa separação dos hebreus, quanto mais hoje, nesta dispensação da graça que a sua igreja vive. Romanos
6,4, na parte C final, diz: pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E o escritor aos Hebreus, ele diz, Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é o que identifica o povo de Deus. E Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos, a terra viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. E agora nós pulamos para o tópico 2, segundo tópico, que tem como objetivo refletir a respeito da santidade do ministério levítico. É uma reflexão a santidade no ministério levítico. É óbvio que os sacerdotes do Antigo Testamento, assim como hoje os ministros do Novo Testamento, e todos os crentes, não só os ministros, deveriam ser referência em santidade e pureza, pois eram os responsáveis pela santificação do povo diante de Deus. Então, o primeiro subtópico fala-nos sobre a santidade exterior. Era exigido aos ministros do altar pelo Senhor, por exemplo, tanto aos sacerdotes como ao sumo sacerdote, não poderia desposar uma mulher que não fosse virgem. Conforme Levítico 21, versos 14 diz: virgens dos seus povos tomará por mulher. Só poderia se casar com uma mulher virgem. Como os sacerdotes, no caso, tipificavam a Cristo, os ministros devem ser exemplo para ensinar os outros a imitar o Messias, como uma tipificação de Jesus. Os ministros devem ser exemplos para ensinar os outros a imitar Jesus, que nem Paulo disse, ó, sede meus imitadores, assim como eu de Cristo sou. E quanto aos deveres dos sacerdotes, por exemplo, Ezequiel 44, 25, diz assim, falando sobre a respeito do velório e do enterro, não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, falando do sacerdote, porque se contaminariam somente por pai, mãe, filhos, irmãos, que não tiver marido, que não tiver cunhado, se poderão contaminar. Os sacerdotes eram proibidos de irem em velórios, para não tornar o sacerdote ritualmente imundo, porque a morte ela é resultado do pecado. Então os sacerdotes só eram permitidos ir no velório do pai, da mãe, dos filhos, irmãos, mas se os irmãos não tivessem cunhado, se tivesse cunhado não podia ir no velório dos irmãos, né? Tudo isso por causa do ritual levítico, né? Tornava o sacerdote o ritualmente imundo, porque a morte é resultado do pecado. Isso eram exigências aos sacerdotes quanto à santidade. E também nenhum descendente de Levi não poderia ser admitido se tivesse alguma deficiência física. Também eram exigências. Agora o subtópico 2 fala sobre a santidade interior. Nós falamos agora da exterior. Agora a santidade interior. A santidade exterior do sacerdote deveria ser um reflexo da pureza e da santidade interior. Tanto que era exigido
a lâmina de ouro em sua mitra, com a advertência: santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36. E Malaquias capítulo 2, 7 diz que os lábios dos sacerdotes guardarão a ciência e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, do Jeová Sabaote, né? Só que o que ocorria? A maioria dos sacerdotes caíram na formalidade, na aparência e em pecado, o que ocasionou o quê? A destruição de Jerusalém. E hoje nós vemos também a maioria das igrejas também cristãs com problemas com seus ministros, né? Por exemplo, Jeremias, ele diz: tanto o profeta e o sacerdote estão contaminados. Achei a sua maldade dentro da casa do Senhor. O profeta Jeremias repreendendo, Jeremias 5:31 e Jeremias 23, versos 11. Então, meus irmãos, essa reflexão a respeito da santidade do ministério levítico, agora no subtópico 3, a santidade e glória. A glória que acompanhou Israel desde o início ficou conhecida como herança peculiar do Senhor, a glória do Senhor, né? Porque o Senhor ia adiante deles de dia numa nuvem, numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo. A glória de Deus sempre estava presente, né? Então a presença e a proteção do Senhor a Israel era condicional à obediência, tornando-se impossível às nações pagãs amaldiçoarem Israel enquanto Israel estivesse em santidade. Enquanto Israel estava no caminho do Senhor, o Senhor estava com Israel. Quando Israel se desviava do Senhor, se distanciava do Senhor. O mesmo não requer o Senhor de cada um de nós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Agora nós vamos para o tópico 3º, que o objetivo é compreender que o povo de Deus deve ser santo. Santidade, separação, o povo de Deus deve ser separado, santidade do povo de Deus. O Senhor, ele exige a santidade, pois essa pureza, ela expressa a vontade do Senhor. Subtópico 1, a santificação dos filhos. O salmista, no Salmo 127, versos 3, ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão. Né? Os israelitas estavam proibidos de apresentarem seus filhos como oferta a Moloque, conforme Levítico 20, versos 1 ao 4, conforme o obreiro Lucas havia lido aqui, né? O texto da leitura bíblica em classe. E hoje, esse princípio eterno perdura até hoje. Está perdurando. Quando nós deixamos de ensinar os nossos filhos a andarem no caminho de Jesus Cristo, pois João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, nós estamos, né, dando brechas para que os nossos filhos venham a se envolver com coisas que não agradam a Deus. O Provérbios 22 diz: olha, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então, o subtópico 2, a santidade conjugal, agora falando-nos da santidade conjugal,
que no princípio, no jardim do Éden, Deus instituiu a família com o objetivo de preservar a integridade e a fidelidade conjugal. Ele determinantemente ele proíbe a infidelidade, ele proíbe o adultério, com pena de morte por apedrejamento. Levítico capítulo 20, versículo 10. E hoje, também, na dispensação da graça que vivemos, a nossa responsabilidade é maior, pois o nosso corpo, hoje, é o templo do Espírito Santo. Temos que entender que no Antigo Testamento o Espírito de Deus só vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. O povo ficava na intermediária, recebiam a bênção de Deus. Mas hoje, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É o que Jesus disse: ouvistes o que foi dito aos antigos? Se lembra quando Moisés trouxe a lei? Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Agora o próprio Deus, em pessoa, encarnado, dizendo: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Certo? Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Hebreus capítulo 13, verso 4. Todo é venerado, é respeitado, seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. E Apocalipse 20, versos 8, diz que os fornicadores, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Agora, o subtópico 3 fala-nos sobre a santificação. É a vontade de Deus. A santificação, ela brota do amor a Deus em um processo que exige disciplina e esforço. Se nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. E nesse processo de consagração, muitas vezes, que é lento e doloroso na vida do cristão, ele brota, né? Que nem a santificação, ela brota do amor a Deus em um processo de disciplina e esforço que muitas vezes é lento e doloroso. E a santificação na vida do salvo, ela não é opcional, ela é imperativa e divina, pois ela é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo dizia em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, irmãos, contra mim não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana e vocação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo também em 1 Tessalonicenses 5,23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o espírito, a alma, o corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, 1 Pedro 3,15, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, estejais sempre preparados
para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, para finalizarmos aqui a nossa lição, a conclusão, segundo do professor, num momento de emergência nacional, o rei Ezequias convocou os levitas e ordenou-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Segundo Crônicas 29, verso 5. Foi naquela hora que teve início um grande avivamento em Israel. Se nos santificarmos como requer o Senhor de cada um de nós, em breve experimentaremos uma grande visitação dos céus em nossas vidas. Amém, meus irmãos. Que Deus possa abençoar. Não falte na Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 29, os pastores estarão ministrando e a sua presença aqui na casa do Senhor é importantíssima. Venha participar do culto neste domingo e também da ceia do Senhor que estará sendo realizada neste sábado.